Nessa aula, você vai aprender como criar as cenas do seu modelo 3D. Por exemplo, eu quero criar uma cena da sala, da cozinha, do quarto e da casa de banho. Então, eu vou criar essas cenas a partir do Escape. Então, eu estou aqui no meu modelo e eu quero escolher quais são as cenas que eu quero mostrar para o meu cliente. Então, eu vou posicionar o rato e vou colocar a cena. Eu vou aproveitar a função do Escape das bibliotecas para colocar mais elementos decorativos nessa minha cena. Então, vamos lá para o SketchUp e vou abrir aqui a biblioteca de ativos. Eu vou começar aqui pela sala, então vou girar minha visualização. Então, vou vir aqui na minha biblioteca de ativos, vou procurar acessórios e vou procurar algum elemento decorativo para a minha sala. Então, vou colocar esse daqui. Lembrando que ele é um elemento como qualquer outro, tá? Então, é só você clicar nele, depois vir com a setinha e mover ele lá para dentro. Vou colocar também esses livros aqui e vou virar eles porque eles estão localização. Então, é a mesma coisa, é rotate, tá? E vou virar eles 90 graus. Ou, na verdade, é do outro lado, então vou ter que mudar 180, certo? Vou colocar aqui uns livros e vou colocar uma planta. Vou procurar uma plantinha para colocar em cima. Pronto, é só para ter alguns elementos decorativos. Ah, e aqui em cima dessa mesa eu também vou colocar uma frutinha para ela ficar um pouco mais humanizada. Então, vamos lá em acessórios. Aqui você pode filtrar, tá? Vou colocar comida e ele já aparece, ó. Então, eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, essa tigela aqui de maçã. Pronto, feito isso, eu vou criar uma cena. Vou aumentar aqui o meu escape. Vou posicionar. E vou criar uma cena mais ou menos assim da sala. Aí, nessa hora, eu posso trabalhar também. Eu vou modificar esse fundo. Então, vou vir aqui em céu e vou mudar para cidade. Vou rotacionar para encontrar aqui uma... Acredito que assim ficou bom. E vou colocar também uma luz do sol entrando nessa sala. E para fazer isso, eu vou apertar a letra I no meu teclado. Pronto, já coloquei um pouquinho, umas 4 horas da tarde. E agora eu quero que ela entre aqui dentro. Então, vou mexer na inclinação do sol. Então, para a inclinação do sol, vou apertar a letra o Shift e a letra U, certo? Para ele entrar um pouquinho mais. E o Ctrl para ele vir aqui mais para dentro, tá? Pronto. E aí, você pode ir modificando no seu projeto como você achar melhor. Eu acho que assim ficou bom, tá? Pronto. Agora, como que eu faço para eu criar essa cena no Escape, tá? Para eu deixar ela salva no meu Escape. Eu vou vir aqui nesse olhinho e vou vir aqui nesse quadradinho laranja e criar visualização, tá? Aqui eu tenho a opção de colocar o nome da cena. Então, posso colocar aqui cena sala ou só sala. Aqui eu posso modificar o sol aqui também, tá? Nesse desenho. Às vezes é até mais fácil você mexer assim. Eu posso até mudar aqui se eu quiser. E a altitude do sol, tá? Então, você pode mudar aqui também. Feito isso, você vai criar, tá? Notem, quando eu apertei criar, ele sumiu o sol, tá? Essa iluminação do sol. Não tem problema. É só você vir aqui e clicar em sala novamente e ele volta naquela visualização que a gente já tinha feito. Pronto, eu já tenho essa cena minha criada. Como a luz do sol entrou, essa iluminação aqui ficou um pouquinho apagada. Então, vou aumentar um pouquinho só aqui em imagem, em atmosfera, e vou aumentar aqui um pouquinho o brilho da luz artificial, tá? Bem pouco. Agora, eu já tenho essa cena da sala gravada. Então, eu posso vir aqui e exportar essa cena.
Então, essa é a parte da renderização, que é muito simples. Então, antes disso, eu só vou dar uma olhada aqui na minha saída, já tá em Ultra HD, eu sempre gosto de deixar Ultra HD. Vou fechar e vou renderizar ela. Então, eu posso vir aqui e clicar. Quando eu clicar, ele vai abrir essa parte, eu vou colocar lá na minha pasta do meu cliente e vou gravar sala, tá? E vou apertar guardar. Não vou parar essa gravação, só para você ver o tempo que demora para ele exportar a imagem, que é a renderização da imagem. Pronto, a imagem já foi renderizada. E assim você vai fazer com todos os seus ambientes. Então, você vai criar cenas de cada um desse ambiente. Então, vamos lá para a cozinha. Então, posicionei aqui a cena da minha cozinha. Vou só olhar a configuração aqui, tá? Ela tá muito aberta. Então, eu vou deixar 90, que eu acho que fica mais realista, tá? E vou renderizar também essa imagem aqui. Só posicionar um pouco mais para trás. E vou renderizar essa imagem. Mas antes disso, eu vou criar a visualização. Então, eu vou apertar aqui criar visualização. Vou colocar o nome, cozinha. E ela já tá guardada aqui. Então, eu já tenho sala e cozinha. Agora, eu vou para o meu quarto. E aqui no quarto, eu vou criar uma visualização. E eu vou precisar da ajuda dessa ferramenta aqui para ficar bem no cantinho aqui do quarto. Tá? Pronto, ele posicionou. E agora, nesse caso, eu preciso abrir aqui um pouco o foco. Então, vou deixar ele em 100. Certo? Que eu consigo visualizar mais. Além disso, eu vou mexer nessa imagem do fundo. Então, vou aqui no céu e vou rotacionar um pouquinho. Que eu quero que ele apareça mais árvores, tá? Pronto, já escolhi aqui a minha cena e vou criar uma visualização. Então, criar visualização, quarto. E posso até modificar o sol desse aqui também, para poder criar, assim, um efeito mais quente nesse quarto. Um efeito que o sol entra um pouco mais no quarto. E vou criar essa visualização, quarto 2. Então, você pode criar várias cenas do mesmo ambiente, tá? Vou apertar aqui, criar. Pronto, então eu tenho esse quarto 1 e quarto 2. E agora a próxima cena que falta é da casa de banho. Então, eu vou entrar aqui na casa de banho e vou criar essa cena aqui da casa de banho. Lembrando que quando o ambiente for pequeno, nós podemos fazer uma coisa para melhorar a visualização dele, que é, eu venho aqui nas configurações e aumento esse campo de visão, tá? Então, nesse caso, acho que dá para deixar o 100 mesmo. E se eu precisar posicionar ele bem aqui atrás, tá? Eu tô bem aqui, ó, nessa parte, eu posso clicar 2 vezes nesse ponto do chão, ou posso utilizar essa minha ferramenta que vai ajudar eu colocar ele bem aqui no cantinho. Na casa de banho, eu vou fazer 2 cenas. Então, vou posicionar aqui e vou já criar uma cena para essa visualização. Só vou colocar aqui um vasinho de planta que eu acho que tá fazendo falta. Então, vou vir aqui. Também posso acionar a biblioteca por aqui, tá? Que é do lado do óculos. Vou procurar aqui algum bloquinho de casa de banho. E agora eu vou criar essa cena. Então, é só apertar no óculosinho de novo e criar visualização. E aqui eu venho e coloco WC1 e criar. E agora eu vou clicar aqui nesse canto, ó, 2 vezes. Vou virar ele para ele ficar bem no cantinho, o máximo. Então, vou precisar de ajuda aqui. Pronto, esse é o máximo que eu consigo ver. É só para mostrar aqui uma outra visualização. E vou criar. Então, criar visualização, WC2. E assim, se eu clicar, ó, em cada uma dessas cenas, eu já tenho as cenas da casa toda, tá? Então, eu tenho cozinha, quarto 2, sala,
WC1 e WC2, certo? E eu posso já criar essas cenas e renderizar. Para eu poder renderizar essas imagens, eu posso clicar em cada uma delas e apertar esse botão de renderizar, ou eu posso vir aqui em renderização em lote, certo? Então, se eu clicar aqui, eu posso selecionar as imagens que eu quero, cozinha, e renderizar imagens. Renderizar imagens. Ele vai perguntar onde que eu quero guardar, então eu vou procurar lá a pasta do cliente, render, e vou selecionar essa pasta, que é a pasta que eu quero que ele guarde todas as minhas renderizações. E vou selecionar pasta e vou esperar ele renderizar todas essas imagens. Pronto, e ele já renderizou todas as imagens, tá? Então é isso. Nessa aula você aprendeu como criar as visualizações, as suas cenas para renderização, e como a renderização é uma parte simples, você também já aprendeu essa parte de renderização dessas imagens. É isso, eu espero que você tenha gostado e até a próxima aula!